Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos falar de sociologia, tá? Vamos falar sobre quem fundou a sociologia, como que essa ciência, começou, tá? Então, antes da gente dar início à aula, eu peço, por favor, que se inscreva no canal e já senta o dedo aí no like para ajudar na divulgação aqui desse canal, tá bom? Bom, gente, como eu estava falando, tá? A sociologia, como eu estava falando no vídeo anterior, tá? Que foi uma introdução aos conceitos principais da sociologia. E hoje nós vamos falar da história da sociologia, tá? Como eu estava falando, a sociologia, ela começou a se desenvolver como uma matéria a ser estudada, tá? Desse formato que a gente estuda nos dias de hoje, lá para 1700, 1800, através de uma filosofia chamada positivismo, tá? Anota aí que isso daí é super, ultra, mega importante, tá? O positivismo que deu nome, tá? Deu cara à sociologia. E como isso tudo começou? Isso tudo começou através de um filósofo, tá? Chamado Auguste Comte. E Auguste Comte, ele é considerado o pai da sociologia por causa disso. Mas quem era Auguste Comte? Auguste Comte viveu num período histórico que é chamado de cientificismo, tá? Nesse período, tá, ele ocorre um pouco após a Revolução Francesa, um pouco após o advento do Iluminismo, então é claro que esses eventos, tá, eles influenciaram nesse pensamento filosófico, tá? E esse pensamento filosófico, ele é todo debruçado sobre a razão. Então, quem estuda o positivismo está estudando a razão, tá? Claro que nos dias de hoje nós temos uma concepção diferente disso daí, tá? Nós temos críticas e, enfim, mas para aquele momento ele foi muito revolucionário, ele foi muito, sabe, progressista. Então, Augusto Comte viveu esse momento, tá? E toda a sua teoria, sua filosofia é baseada nisso. Os princípios reguladores do positivismo, através de Augusto Comte, eles são muito próximos das ciências exatas, tá? Da matemática, da física, da química. E Augusto Comte usou disso, tá? Para desenvolver as suas teorias. Então, ele acreditava que as ciências humanas, tá? A sociologia, a filosofia, a história, enfim, todas as ciências humanas também poderiam se utilizar dos métodos que as ciências naturais, né, as ciências exatas, se utilizavam. Então, falando assim de um modo bem chulo, para ficar mais fácil o entendimento, toda vez que você soma 1 mais 1 é 2, né? Pois é. Então, Augusto Comte acreditava que estudando uma sociedade que realizou determinado feito e estudando outra sociedade similar que realizasse o mesmo feito, os efeitos seriam o mesmo. Mas a gente sabe que não é, né, gente? Por isso, das críticas atuais ao positivismo. Mas naquela época, Augusto Comte queria bater na tecla dizendo que não, né? Não é bem assim. Se nós fizermos de um jeito, o resultado sempre será esse. É mais ou menos isso, tá? Que nós estamos tentando entender. O apego de Comte às ciências naturais era tão grande que ele nem chamava o estudo da sociedade de sociologia. Nós chamamos de sociologia hoje, mas ele chamava de física social. Sempre batia na tecla que o positivismo procurava entender o mundo através de princípios reguladores. A partir daí desenvolveu o primeiro pensamento sociológico sistemático. Ele define objetos, estabelece conceitos e cria métodos, tá? Mas vamos falar passo a passo. O que seria definir um objeto? Seria definir o objeto de estudo. No caso da sociologia, qual é o objeto de estudo da sociologia? As sociedades. Estabelecer conceitos. Como assim estabelecer conceitos? Estabelecer conceitos, tá? Para facilitar esse estudo, tá? Esse entendimento. E eu até falei sobre esses conceitos no vídeo anterior, tá? Então, os conceitos básicos da sociologia, tá lá no vídeo anterior, não deixe de conferir. E a criação de métodos? O que a gente tem para falar sobre a criação de métodos, tá? A criação de métodos para chegar-se a certos resultados. O estudo da sociologia, nesse sentido aí, positivista, tá? Ele queria criar métodos para que o resultado sempre fosse o mesmo, né? Como eu falei, comparando
com as ciências exatas. Para Augusto Comte, a sociedade sempre evolui. Há controvérsias? Sabemos que sim. Mas enfim, para Augusto Comte, existem 3 estágios fundamentais que as sociedades perpassam, tá? E esse primeiro estágio seria o estágio teológico. No estágio teológico, as sociedades ainda são muito apegadas a crenças de divindades, tá? Aquele estágio onde tudo é explicado através da espiritualidade e totalmente afastado da ciência. Já no segundo estágio, nós estamos falando do estado metafísico. O estado metafísico, Augusto Comte acreditava que as sociedades já tinham dado uma certa evoluída em direção à ciência, mas ainda mantinha certas crenças, certos princípios e valores que aprendiam ao passado, tá? Falando de grosso modo. E por último, a sociedade que chega ao estágio de conseguir explicar tudo e viver tudo através da ciência, ela é chamada de sociedade positivista. Por isso que o último estágio é o positivismo, tá? Para Comte e para os estudiosos daquela época que se apegaram, tá, a essa filosofia. Uma das bases do positivismo é justamente o empirismo. Eu já falei sobre empirismo em outras aulas, e o empirismo nada mais é do que a observação, tá? Então, esses filósofos estudiosos dessa época, os filósofos positivistas, eles acreditavam que o conhecimento só era capaz de existir através dos nossos sensores, tá? Das nossas mãos, dos nossos olhos. Eles só chegavam até a gente através dos nossos sentidos. Então, o empirismo, ele é baseado totalmente nisso. E um outro princípio muito importante do positivismo que Comte defendia era que todo esse conhecimento científico, ele deveria servir à sociedade de alguma maneira, deveria ser útil à sociedade. Caso contrário, não serviria para nada, né? Seria meramente especulativo. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Eu já tinha falado um pouco sobre positivismo nas aulas de história, tá? Principalmente na aula sobre pré-história, tá? Que é uma aula um pouquinho mais antiga. Então, se você quiser ver, né, aprender sobre o positivismo sob a perspectiva histórica, tá? Como ele é aplicado na história, para ser mais exato, confere a aula de pré-história. E aqui nesse vídeo nós falamos sobre a sociologia, tá? Essa ciência tão importante que nos ajuda a compreender determinados acontecimentos do nosso dia a dia e explicar como ele pode melhorar ou piorar um determinado ambiente, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, deixa aí o likezinho, tá bom? Um beijo, até a próxima aula e tchau!